porque Ele merece toda honra e toda glória. Amém? Querido? Podem sentar, amados. Glória a Deus. Amados, sabemos nós que estamos vivendo aí, né, os últimos momentos da igreja na terra. A igreja está prestes a ser levada pelo noivo, né? A igreja está prestes a ser levada pelo noivo. Há poucos dias atrás eu estava assistindo o jornal, presbítero, e assisti uma informação que fiquei assim, posso dizer até um pouco assim, assustado, vamos dizer isso, né? Pasmo, assustado, porque os tempos estão se concretizando, e quanto mais se aproxima a vinda de Jesus, mais estamos presenciando o esfriamento da fé de muitas pessoas, né? E tem um cidadão aí chamado por nome Elon Musk, né? Esse homem, ele é conhecido como o homem mais rico do mundo, irmão. O homem mais rico do mundo. E o projeto dele é arrancar essas fiação de internet de fibra, né? E colocar a internet por satélite, né? Estão instalando satélites no espaço, né? E futuramente não vai mais existir essas internet com fios, né? Possivelmente nem portes mais vão existir. Então existe um projeto aí que governo do estado, governo federal, né, municípios estão entrando em concordância para que as fiações dos postes sejam todas no chão. Existe um projeto aí. As fiações dos postes vão todas ir para o chão. Esses postes vão todos ser arrancados, esses fios que ficam por cima, né? Por quê? Porque está havendo muito problema de curto-circuito, incêndios, né? Muitos problemas, né? Então, os projetos desses homens é o quê? Evoluir, mas a gente sabe que essa evolução, ela está projetada na Bíblia para acontecer, né? Ela no livro de Daniel, né? E pelo fato do saber, da inteligência do homem, né? Ia se multiplicar de uma tal forma, né? E é o que estamos vendo hoje, né? O homem criando satélites, colocando os satélites para o espaço. Olha, ele criou também, sabe o que? Um foguete que dá ré. Ele lança o foguete, né? E o foguete lá no espaço volta de ré para o mesmo local que foi lançado, né? Então veja que, não estou dizendo que ele é o anticristo, irmão, mas ele tem toda a possibilidade para ser, viu? Tem todas as possibilidades para ser, porque, em primeiro lugar, é o homem mais rico, né, do mundo, né? Você sabe que hoje, no mundo inteiro, quem tem dinheiro tem poder, né? Então, se ele é o homem mais rico do mundo, eu entendo o quê? É o homem mais poderoso do mundo. No atual momento, esse homem é o homem mais poderoso do mundo, pelo fato de ele ser o homem mais rico do mundo, né? Ele tem sobre o seu comando redes sociais, né? Controla, né, informações. Então, estamos diante de um cenário, queridos, que não existe mais tempo para a gente pensar se a gente busca a Deus, se a gente não busca. Igrejas que pregam a palavra, a verdade, o evangelho com seriedade, geralmente são igrejas que têm poucas pessoas. Igrejas que são lotadas, abarrotadas de pessoas, são essas igrejas que pregam prosperidade, né? que facilita, né, muitas coisas para muitos cristãos. E esse tipo de trabalho
não estimula as pessoas, né, a terem interesse de se aproximar de Deus, de buscar Deus, porque é uma mensagem luxuosa, de uma certa forma, ela acomoda o ser humano, acomoda, irmão, né? E vemos hoje a dificuldade que estamos enfrentando até para evangelizar. Estamos enfrentando uma dificuldade muito grande para evangelizar, para pregar a palavra. Sabe por quê? Você prega para alguém, aí você diz para essa pessoa: olha, vai ter um culto abençoado, né? Vai ter uma mensagem, Deus tem algo poderoso ali para realizar na sua vida. Aí a pessoa chega para você e diz assim: eu vou, pastor, eu vou estar lá. Aí quando é a noite, a pessoa não vem. Às vezes ela fala que vem só para lhe conformar, para você não insistir, né? E convidar, só para você não ficar insistindo. Aí ela fala que vem, mas na verdade ela está apenas lhe conformando para encerrar o assunto, porque no íntimo dela, né, ela não está querendo vir. Sabe por quê, irmão? Porque pessoas hoje que estão na casa de Deus, que Deus está trazendo, que Deus está sustentando, somente estará dentro da casa de Deus nesses tempos de agora atuais, os escolhidos de Deus. Os escolhidos, o Senhor fala, é no coração da gente para informar ele dos tempos, né? Para informar ele, para ele voltar para a presença de Deus. Glória a Deus. Né? O Ribamar falando, né, do testemunho dele, eu estava trabalhando com minhas vendas. O Espírito Santo fala dentro do meu coração assim. Eu não tinha projeto de ir na casa do Ribamar. O Espírito Santo fala no meu coração assim: meu filho, vai lá na casa do Ribamar. Aleluia! E pergunte como é que ele está. Olha o que o Espírito Santo falava para mim. Eu saí da minha rota de trabalho e fui lá na casa do Ribamar. E comecei a chamar Ribamar, não foi, irmão? Chamando Ribamar, irmão Ribamar, missionário Ribamar. E o Ribamar estava lá em cima, demorou um pouco para descer. Aí a irmã Doraci me atendeu, abriu a porta, eu me sentei ali, comecei a conversar. E o Ribamar estava precisando daquela palavra, aleluia, daquela visita. Porque eu vejo, irmão, sabe o quê? O Ribamar, por mais que muitos não acreditem, mas eu sei que é a verdade. O que eu vou dizer aqui é a verdade. O Ribamar é um homem, é uma pessoa escolhida para ser salvo. Aleluia. Deus ama muito esse cidadão aí, irmão. Viu, Ribamar? Jesus, ele lhe ama muito. Ao ponto de falar no meu coração para ir me visitar, meu irmão. Opa, meu filho, tudo bem, Pai do Senhor. Né? Ao ponto de falar no meu coração para visitar ele. Isso, irmão, é o amor de Deus. Aleluia. Está entendendo? É o amor de Deus. Por quê? Porque Deus não quer que ele esteja caído, quer que ele esteja levantado. Aleluia. Porque ele é um instrumento que Deus tem usado, né, que há muito tempo Deus tem usado, e Deus não quer desprezar esse tipo de instrumento que é útil para a obra do Senhor, não. Verdade, Deus. Então Deus, ele tem um projeto na vida do Ribamar para levantá-lo. Aleluia. Perdoar ele, perdoar os pecados. Glória a Deus. Às vezes tem pessoas que caem, Ribamar, e não conseguem se levantar facilmente. É verdade. Aí o irmão fraquejou, né? Mas está aí, ó, já está erguido. Aleluia. Oh, glória. Por que ele está erguido? Porque dentro do coração do Ribamar existe uma convicção dele saber, de entender que não pode viver longe do Senhor, mas tem que viver perto de Jesus. Glória a Deus. E ele não quer ficar, ele não quer viver longe, ele quer viver perto. Muitas vezes a circunstância é que enfraquece ele, muitas das vezes, e faz ele declinar. Mas Jesus está dizendo hoje para você o seguinte: amém, meu amado, amém. Olhe sempre para o alvo e consumador da sua fé. Oh, glória a Deus. Aleluia. Enquanto você estiver olhando para Jesus,
Ele vai te sustentar. É verdade. A partir do momento que você olhar para os lados, aí você já entra em um terreno perigoso. Mas continue olhando para Jesus, que Jesus ele vai te levantar, vai te honrar. E aqueles que diziam que você não seria nada, que não seria nada, que não se levantaria mais, vão ver você levantar. Oh, glória. Aleluia. Vão ver você levantar. Glória a Deus. Aleluia. Então veja que a palavra está cumprindo nos tempos, nos nossos tempos atuais, presbítero Evanil. A palavra está se cumprindo. Estamos vendo aí a evolução, né, da informação, da internet, a inteligência artificial, que provavelmente seja, sabe o que, irmão? Será a imagem da besta. Porque você vê que tem a besta, tem a imagem, o falso profeta e o anticristo, né? A inteligência artificial provavelmente será a imagem da besta. Verdade de Deus. A imagem do anticristo de uma forma virtual em qualquer lugar do mundo, irmão. Eu estava observando a inteligência artificial na internet, presbítero. Um vídeo mostrando ali umas coxas de galinha que a gente come. Uma bacia cheia de coxinha de galinha. Aí a inteligência artificial ela tem uma mudança de ótica. Quando você olha para ali, é uma coxa de galinha. De repente ele se transformou em bacurins, irmão. As coxas de galinha se transformaram em bacurins, né? No vídeo, né, da inteligência artificial, né? É algo assim que assusta. Sabe por quê, irmão? Porque o anticristo ele pode se transfigurar até mesmo em um jarro de planta. Ali você está vendo ali um jarro, de repente naquele jarro ali aparecer ele, a imagem dele, não ele fisicamente, mas a sua imagem. Verdade de Deus. Está entendendo? Então a inteligência artificial ela é algo tão assustadora que você nem imagina, irmão. A inteligência artificial é uma inteligência paralela à inteligência do ser humano. Está entendendo? A inteligência do ser humano, ela evolui. A inteligência artificial, ela vai evoluir também, irmão. Porque é uma inteligência própria, sem ter alguém que a controle, irmão. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, no final dos tempos, tudo isso vai evoluir, tudo isso vai se multiplicar, e nós que somos servos do Senhor, muitas das vezes vivemos desapercebidos em relação a todos esses detalhes importantes que os jornais, as redes sociais nos informam todo dia. Todo dia somos informados pelas redes sociais, pelos jornais, pelos programas de televisão, a respeito dos sinais da volta de Jesus, irmão. E a Bíblia está dizendo o seguinte, que na verdade, ele está nos dizendo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, terá a vida eterna. Verdade. Terá a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. Então Jesus está nos prometendo o seguinte: embora tudo isso esteja acontecendo no mundo, embora esteja acontecendo de aparecer sol vermelho, lua vermelha, né? Todo esse tipo de evidência, né? Que está se cumprindo nos nossos dias atuais, que está escrito na Bíblia. Se nós continuarmos crendo na palavra do Senhor, crendo naquele que enviou Jesus Cristo, que é o Pai, né? Com certeza não cairá em condenação, mas receberá a vida eterna, irmão. Aleluia! Receberemos a vida eterna. Eu sou muito observador de tudo que acontece, irmão. Eu sou uma pessoa que, pelo fato de Jesus ter dito assim, ó, olha para os sinais, olha para as evidências. Eu sou uma pessoa que fico olhando para tudo que é lá, para identificar sinais da volta de Jesus, para eu poder alertar as pessoas.
para eu poder pregar, ensinar para as pessoas, para que elas andem mais preparadas. E esse esfriamento, presbítero, não vá ficar assustado com isso, não, que isso aí é bíblico. Né? É bíblico, irmão. Né? Estamos vivendo em uma época onde a geração atual, irmão, possivelmente não se salvará. Viu? Eu digo com toda sinceridade, com todas as letras. Estamos vivendo em uma época a qual a geração atual de hoje possivelmente não se salvará. Sabe por quê que eu digo isso? Porque está na Bíblia. Porque a Bíblia fala que seria como nos tempos de Noé. E como foi nos tempos de Noé? A geração atual dos tempos de Noé não se salvou. E eu digo que a geração atual não é eu e você não, nós já somos de outra geração, irmão. A geração atual que eu digo é essa ali, ó, que está ali atrás, essa criancinha ali. Essas criancinhas. Poucas criancinhas dessas se salvará quando tiverem maiorzinhos. Por quê? Porque hoje existe muita influência que confronta com elas. Muita influência que confronta as crianças para tirar o foco principal, que é Cristo. Está entendendo? Hoje os prazeres do mundo, cada vez que passam, são mais atraentes, mais sedutores. Estamos vivendo em uma época onde os prazeres do mundo são atrativos que de fato para quem não é experiente, que não viveu nada em sua vida, possivelmente se torna um alvo fácil para cair nesse tipo de armadilhas, né? Então, que nós como igreja possamos orar por essa geração atual, né? Glória a Deus, que aleluia, nós venhamos a orar Deus. por essa geração de hoje, essas criancinhas de hoje, jovens de hoje, para que Deus sustente os que estão dentro da casa de Deus firme nos caminhos do Senhor. Porque a frieza, irmão, não está atingindo talvez eu e você não, mas muitas das vezes quer atingir eles. A frieza quer atingir eles, porque muitas das vezes o jovem, ele só ora se for impulsionado. Se for ali, muitas das vezes, né, ali alguém que o chame a atenção e diga, olha, você tem que orar, é importante você estar buscando, clamando, porque senão você vai ficar para trás. O jovem, ele, se for ficar por conta própria dele, ele se esfria por si próprio, irmão. Ele não tem aquele instinto de entender, embora que ele esteja vindo aqui na Bíblia, mas ele não tem aquele instinto de entender que precisa estar buscando, precisa estar firmado, fervoroso na palavra, clamando o Senhor Jesus. Ele não tem esse instinto, ele precisa ser impulsionado para fazer. Está entendendo? Ele precisa ser impulsionado para fazer, irmão. Verdade. Nós não, irmão, nós já temos um instinto. Por mais falho que sejamos, mas nós entendemos que é importante nós estarmos com os nossos joelhos dobrados, clamando ao Senhor. Porque já somos de uma outra geração. A minha geração, quando eu aceitei Jesus, eu tinha 19 anos de idade. A minha geração, a juventude que eu participei dela, todos os domingos nós estávamos lá na igreja clamando o Senhor. A juventude se reunia por nós mesmos, sem ser impulsionado por ninguém, tá entendendo? Nós tínhamos esse propósito de estar todos os domingos lá na igreja clamando. E Deus batizava com o Espírito Santo. Tá entendendo? Nós falávamos em língua, Deus usando com revelação. E a gente sentia ali o derramado do Espírito Santo ao ponto de nós termos sido batizados. Agora veja essa geração de hoje. Quem está sendo batizado, irmão, com o Espírito Santo? Dos jovens. Foi batizado já com o Espírito Santo? Foi? Não foi. A criancinha que não foi mesmo, né? Então, é uma geração que não está buscando o batismo com o Espírito Santo. E veja que o batismo com o Espírito Santo
foi uma evidência inicial do trabalho dos apóstolos, irmão. É verdade. Os apóstolos só começaram a trabalhar na obra de Deus quando a casa se encheu e eles passaram a falar em línguas estranhas. Né? Quando o Espírito Santo desceu ali onde eles estavam reunidos, lá no dia de Pentecostes, lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, e a Bíblia diz que a casa encheu e todos falaram em línguas estranhas. Depois daquele dia para frente, foi que eles começaram a trabalhar na obra de Deus, irmão. Então veja que o Espírito Santo, ele faz a diferença. O batismo pode ser uma evidência pequena, porque é apenas uma intimidade que você fala com Deus e só você e Deus, só Deus sabe o que você fala, né? Mas ali, irmão, é um preenchimento especial que a pessoa recebe em sua vida, que o torna ali capacitado para fazer um trabalho que ele tem que fazer na obra do Senhor. Verdade. Aí hoje, muitos jovens dentro da casa de Deus não estão buscando o batismo com o Espírito Santo. Sabe o que é que os jovens estão procurando, irmão? É diversão, é louvorzão, é só movimentos festivos, né? Se a igreja estiver lotada e tiver ali um movimento grande, e se a banda da igreja for cantar, estão lá envolvidos, porque querem participar, mas não se reúnem eles por eles mesmos, para dizer assim: olha pessoal, vamos começar a fazer uma oração, só nós aqui todo domingo, vamos buscar o batismo com o Espírito Santo sobre a nossa vida, vamos consagrar. Não fazem, os jovens de hoje não fazem isso não, irmão. Por quê? Porque a geração de hoje, irmão, é a última geração. A última, viu, irmão? Estamos vivendo como Noé viveu nos tempos dele, irmão. Noé, ele teve uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque Noé pregava e ninguém se rendia ao Senhor, irmão. Estamos vivendo isso também, presbítero. Está entendendo? Nós estamos pregando e as pessoas não estão nem aí para aquilo que está sendo dito. Ou você pensa que as pessoas estão atentas a essa palavra? Então não, apenas nós que estamos aqui. As pessoas não se sentem mais impulsionadas, não se sentem mais sensibilizadas por ouvir a palavra. As pessoas desprezam o Senhor descaradamente, irmão. Essa é a palavra. Não estão nem aí para Jesus, não estão nem aí se buscam, se não buscam a Deus. Vive uma vida à la vontade, assim, se der eu vou, um dia, se der para mim eu vou, se não der eu não vou, e eu faço do jeito que eu quiser e acabou-se. As pessoas estão dessa forma, irmão. E a cada dia se torna mais difícil pregar o Evangelho. E nós precisamos nos tornar mais fervorosos. Sabe por quê? Porque se nós não nos tornarmos fervorosos, o próximo a esfriar possivelmente seja até a gente. Porque vem a tristeza, a angústia, né? Porque você quer ver aquele resultado acontecer, aquele resultado não acontece. Aí, automaticamente, o que é que vem dentro do coração da pessoa? A pessoa quer se entristecer, quer se angustiar. Está entendendo? Hoje, porque aqui não está surgindo efeito? Eu estou orando, estou pregando, e cadê o efeito? Não, irmão. Olha, as pessoas dessa geração, sabe como é que elas vêm, presbítero? Sabe qual é a condição que elas vêm para Jesus? Quando estão entre o tudo e o nada. Entre a morte e a vida. Entre a morte e a vida. Né? Ali é uma situação de extrema, vamos supor, uma extrema luta que esteja lá levando já aquela pessoa para o fundo do poço. Somente nestas condições é que alguém talvez ainda procure Jesus na época de hoje. Enquanto ainda estiver gostando da vida que ela está vivendo,
ela não vem não. Enquanto a pessoa gostar da vida que ela vive, ela não vem. Verdade, Deus. Ela não vem, irmão. Sabe por quê? Porque ela disse, eu não estou precisando de nada. Minha vida está boa. Eu tenho uma alimentaçãozinha aqui na minha despensa, minhas panelas estão cheias. Estou com saúde. Estou com saúde. O que eu vou fazer na igreja, né? Não diz nem casa de Deus, na igreja, né? Então, se não necessitar de algo de Deus, elas não se entregam, não se mais. Basta Jesus tocar, ferir um pouquinho, irmão, machucar um pouquinho, bem ligeirinho, aprende o caminho da casa de Deus. Somente o afastado. Quando Jesus começa a tocar, começa a ferir, é que ela começa a entender que as consequências do afastamento dela está ocasionando aquilo ali. A primeira coisa que vem na mente dela, eu vou procurar a casa de Deus. Aí a igreja se torna a casa de Deus, né? Aí o pastor muitas vezes que não tem valor de nada para ele, vou procurar o pastor fulano de tal. Aí procure. Porque a época de hoje é a época do esfriamento da fé, irmão. Infelizmente essa é a realidade que estamos vivendo. Estamos vivendo em uma época fria, missionário Ribamar. Uma época fria, né? E você sabe que o frio, né, ele congela o sangue, congela o coração, congela a mente, a pessoa fica totalmente congelada, irmão. Ela não tem sentimento, ela não tem coração, ela não se sente com eloquência para procurar nada em Deus. Por quê? Porque a frieza tomou de conta. Por quê? Porque a pessoa começa, sabe como? Vou lhe dizer. A pessoa tem oração na igreja. A pessoa vinha para ir para a oração. Vamos supor, vinha 3 vezes na semana. Só um exemplo. Aí de 3 vezes ela começa a diminuir. Não, eu vou só 2 vezes para a oração. Aí de 2 vezes ela diminui. Não, eu vou só 1 vez na semana. Aí disse, não vou para a oração, não, vou para os cultos. Aí tem 3 cultos na igreja. Aí ela, não vou na quarta não, eu só vou no sábado e no domingo. Eita. Aí já deixa de ir na quarta. Aí depois ela, não vou no sábado não, só vou no domingo. Aí começa a diminuir aquele propósito que ela tem com Deus. Aí a tendência é o esfriamento ir tomando de conta, irmão. Isso que eu estou dizendo, eu estou falando porque é uma coisa que acontece em geral. Não estou dizendo que está acontecendo com os irmãos, não. Eu digo que isso acontece em geral, irmão. É por isso que a gente não pode deixar de buscar Deus, irmão. Nós não podemos deixar de participar dos cultos. Porque cada culto que você participa, você chega mais alegre em casa. Com mais desejo de ser salvo, né? Você chega na sua casa. Poxa, que culto maravilhoso, que mensagem maravilhosa. Eu senti a presença, eu me alegrei. Você já chega até com vontade de abrir a Bíblia para ler, de dobrar o seu joelho em casa e agradecer pelo dia. Então, cada culto que você participa, você se sustenta. Sabe o que, querido? Aquecido. Porque esse culto aqui é uma fogueira que te aquece e que quebra o gelo que quer dominar o teu coração. Oh, glória! Está entendendo? Nesse culto aqui tem uma fogueira que vai quebrando esta frieza que muitas das vezes tenta entrar em nossa vida, irmão. Mas quando a gente se aproxima desta fogueira de Deus, o gelo ele não tem poder de congelar a tua mente, o teu coração, o teu sangue, não. A tua vida se mantém aquecida. E aquele aquecimento que recebemos de Deus, ele nos sustenta livre da frieza. Mas a partir do momento que a gente vai se afastando da fogueira, né? E se aproximando do gelo, o que acontece, irmão? Você está aqui perto da fogueira. Aí de repente você se afasta da fogueira e vai só se aproximando do gelo. A tendência é o quê? É esquentar ou esfriar? Esfriar. Por quê? Porque a pessoa se afasta da fogueira e se aproxima do gelo.
Aí a pessoa, quando vai perceber, já está congelado, irmão. É o que tem acontecido com a geração de hoje, com as pessoas. Muitas das vezes, por qualquer detalhezinho insignificantes, deixa de vir para a casa de Deus, né? Às vezes porque está cansado, às vezes não é nem por causa de problema não, irmão. Às vezes por causa de um cansaço, porque trabalhou o dia todo, tá entendendo? Aí imagine aí, se eu, a presbítera, né, nós aqui, o Jonas, Sara, nós que estamos aqui, né, começássemos a pensar dessa forma também, daqui um dia ninguém vinha, né? Porque todo mundo tem os seus afazeres, todo mundo se fadiga com o trabalho também, irmão, né? Aí quando eu vou trabalhar no dia que tem culto, que a presbítera fica na frente da obra aqui, lá do meu trabalho eu sinto falta de estar aqui. Meu coração fica com aquele pensamento, poxa, eu queria estar lá na casa de Deus, eu queria estar lá louvando ao Senhor. Eu sinto saudade, até que de vez em quando eu ligo para ela, para saber como é que está, né? Porque o meu coração fica aqui, irmão. Às vezes só dá o corpo lá, mas o coração está aqui. É verdade. Está entendendo? Às vezes o corpo está lá, o coração está aqui, concentrado no que está acontecendo aqui na casa de Deus. Então, queridos, é importante que nós continuemos, né, a crermos na verdade de Jesus, porque ele está dizendo que ó, na verdade, ele está dizendo que é uma verdade o que ele está dizendo para a gente. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, terá a vida eterna. Então, Jesus está dizendo o seguinte: se eu crer na verdade que ele está dizendo para mim, e confiar naquele que enviou Jesus Cristo, que é Deus, né? Eu terei o quê? Eu terei a vida eterna. E quem não quer ter a vida eterna? Quem não quer? Todo mundo quer. Verdade. Mas só que para termos a vida eterna, é importante que nós creiamos em sua palavra e nos entreguemos a ela, irmão. Tem que haver uma entrega. Não basta apenas dizer que crê da boca para fora, não, irmão. Tem pessoas que acham que crê é apenas dizer que tem fé. Não, irmão, não é. Fé não é manifestada em pronúncia falada com palavras, não. A fé, ela é manifestada, sabe como? Quando nós vivemos aquilo que estamos ouvindo da parte de Deus. Porque quando eu vivo aquilo que eu estou ouvindo da parte de Deus, quando eu me sinto sensibilizado por aquilo que Deus está falando para mim, aí o que é que eu faço? Eu me entrego a Ele, eu me entrego. Está entendendo? Eu me entrego ao Senhor de corpo, alma e coração. E permito que Jesus trabalhe em minha vida, me use, me utilize como um instrumento seu na sua obra, irmão. Porque quando eu recebo a palavra de Deus, eu recebo a palavra de Deus para ter vida eterna, irmão. Não é para me ter condenação, não é para mim viver eternamente. Mas a Bíblia diz que quando nós nos recusamos, olha, quando nós nos recusamos a ouvir a palavra, quando nós nos recusamos a viver esta palavra, aí sim a Bíblia diz que vai haver condenação. Porque na Bíblia tem algo que diz o seguinte, tem algo que está na Bíblia que diz o seguinte, que existe o caminho largo e o estreito, né? A porta larga e a porta estreita, né? A Bíblia diz que a porta estreita leva o homem para onde? Vida eterna, não é verdade, irmão? Não é verdade? Não é assim que está dizendo? A porta estreita leva o homem para onde? Para a vida eterna. E a porta larga leva o homem para onde? O abismo. O abismo, irmão. Então Jesus está mentindo para nós ou está falando a verdade? Verdade. Irmão. Oh, glória a Deus. Então, se eu vivo da maneira como eu quero viver, usufruindo de coisas que eu não deveria usufruir, eu estou andando o quê? Pela porta larga. Então, se a pessoa está andando pela porta larga, né, possivelmente se ela não mudar o direcionamento dela a tempo, possivelmente ela possa cair no abismo.
possa ter uma condenação eterna, né? Por quê? Porque a pessoa, ela muitas das vezes se recusa a ouvir a palavra, se recusa a obedecer a palavra, a cumprir a palavra. Olha aí, o jovem rico, ele chegou para Jesus e disse o seguinte: bom mestre, o que farei para me poder ter a vida eterna? Foi isso que ele disse? Né? O que eu posso fazer, Senhor, de bom para ter a vida eterna? Aí o Senhor falou para o jovem: olha, obedece os mandamentos de Deus, né? Seja obediente ao teu pai e tua mãe. Ele disse o quê? Isso eu tenho cumprido, né? Desde a minha juventude. Desde a minha juventude. Aí o Senhor disse: meu filho, eu vou ver aqui, eu vou mais profundo em você agora. Agora eu vou mais profundo. Tu quer ter mesmo a vida eterna? Pois então vende tudo que você tem e dá aos pobres, e eu vou te dar um tesouro no paraíso. O que foi que ele escolheu? Ele escolheu o tesouro da terra ou o tesouro no paraíso? Da terra. Então para ele, ali o tesouro no paraíso já não era tão importante como o tesouro da terra. Então Jesus, ele foi mais profundo no coração daquele jovem para testá-lo, né? Para mostrar para ele que tudo aquilo que ele estava dizendo para Jesus não era verídico. Ele não obedecia mandamento, nem honrava pai nem mãe, irmão. Por quê? Porque a partir do momento que ele se recusou a trocar os tesouros da terra pelo tesouro do paraíso, ele mostrou aonde o coração dele estava. Ele mostrou aonde o coração dele estava. E assim são muitos irmãos. As pessoas dizem: eu amo Jesus, eu amo a palavra de Deus. Mas quando você ama a palavra de Deus, você ama Jesus, então vem para a casa de Deus, vem servi-lo e adorá-lo em espírito e em verdade. Ele diz o quê? Não posso porque eu tenho uns compromissos, não sei o que e tal, eu vou e tal. Então a pessoa já começa a criar arrodeios para não chegar na casa de Deus. Por quê? Porque o coração dela não está de forma alguma naquilo que ela está dizendo, irmão. É verdade. Está entendendo? O coração dela não ama a palavra, não ama Jesus. Ela ama o quê? As coisas que ela vive na terra. Por isso é que ela não tem coragem de renunciar a si mesmo e pegar a sua cruz e seguir após Jesus. Então, quando a prova é colocada diante da gente, aqui Jesus descobre quem verdadeiramente nós somos, né? Então, o jovem rico, quando Jesus falou o seguinte, que ele deveria trocar, né, que ele deveria vender os bens materiais, dar aos pobres para receber um tesouro no paraíso, e depois tu vem e me segue, né? Foi o que ele fez. Ele se calou, ficou parado, e Jesus continuou o seu trajeto, a sua trajetória, levando a sua palavra adiante. E aquele jovem ficou perdido no meio da multidão para trás, desapareceu na multidão, né? A partir daquele momento, aquele homem talvez se sentiu frustrado porque não teve coragem de atender o pedido de Jesus. E assim são muitos irmãos. Hoje existe um aprisionamento que ele não é físico, é espiritual. Muitas pessoas estão sendo aprisionadas por demônios sem saber que são pessoas aprisionadas. Pessoas que são aprisionadas de uma certa forma, que o diabo amarra os pés, os braços, e ela não tem forças para chegar na casa de Deus. É uma prisioneira do mal sem saber que é, pensando que é livre e liberta, irmão. Mas é uma pessoa aprisionada por demônios. O diabo aprisiona as mãos, os pés, não deixa aquela pessoa tomar uma atitude de seguir a Jesus. Por quê? Porque ela já se permitiu ser aprisionada pelo acomodismo, pelo afastamento
que há muito tempo ela proporcionou em sua vida lá atrás. Né? Porque quando ela estava na casa de Deus, sendo aquecida pela a chama, pelo fogo de Deus ali, ela conseguia, ela estava ali, ó, fervorosa. Mas por circunstâncias que foram existindo em sua vida, foram ocasionando o quê? O afastamento daquela pessoa, daquela fogueira de Deus, e aí foi entrando esfriamento. Quando o povo de Israel estava no deserto, o que é que tinha lá à noite, perto do povo de Israel? Uma coluna de fogo, irmão. Por que que Deus colocou a coluna de fogo ali, botava a coluna de fogo todas as noites? Para não ficar no escuro. Para não ficar no escuro e nem ficar com frio. Oh, glória! Porque no deserto, irmão, é tão frio que é capaz a pessoa congelar, irmão, do frio que faz dentro do meio do deserto. Durante o dia é quente demais e de noite é muito frio. Então foi o que Deus fez. Para eles não queimarem no sol, Ele colocou a nuvem durante o dia. As pessoas, o povo de Israel ficava debaixo da nuvem, né? Aqui simbolizava o quê? A proteção divina, né? Porque enquanto a proteção divina está sobre a nossa vida, né, nós não somos atingidos, não recebemos nenhum tipo de danos físicos e nem espirituais sobre a nossa vida, porque estamos debaixo da nuvem, da sombra, debaixo da sombra do onipotente Deus, né? Ainda hoje tem a sombra, né, sobre a nossa vida. Então o povo de Israel precisava daquela coluna de fogo para aquecê-los, para eles não ficarem com frio e para que eles tivessem ali um aquecimento, né, para não morrer no deserto. E durante o dia o Senhor colocava a nuvem para protegê-los do sol. Então veja como Deus cuidava. E muitas das vezes eles nem valorizavam, por quê? Porque reclamavam, murmuravam, né? Não compreendiam o amor de Deus, irmão. É o que muitos hoje não compreendem, né? Quando Ele faz questão de você estar na casa dele, né? Ele quer lhe aquecer e quer lhe proteger. Porque enquanto nós estamos firmes na casa de Deus, estamos o que, irmão? Estamos aquecidos pelo fogo de Deus, para o esfriamento da fé não entrar em nós. Estamos o que? Recebendo este tipo de aquecimento e também estamos recebendo a proteção de Deus sobre a nossa vida. Nós somos aquecidos e protegidos. É por isso que prosperamos, é por isso que a nossa vida melhora. Por quê? Porque quanto mais você busca, mais você se coloca debaixo da proteção, mais você se aquece, irmão. Então você percebe as pessoas sendo esfriadas, mas você não se esfria. Por quê? Porque você está se aquecendo, você está se protegendo em Deus. Oh, glória! Aleluia! Então é importante nós crermos nessa palavra, irmão. Tudo que eu estou dizendo aqui está na Bíblia. Está na Bíblia. Então, na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o que? A vida eterna, irmão. Aleluia! Então, nós teremos a vida eterna. Oh, glória! Se passarmos a crer em sua palavra, se passarmos a viver a sua palavra, teremos a vida eterna. Seremos salvos do castigo que está vindo sobre a vida daqueles que irão ficar para trás, irmão, né? Porque está vindo um grande castigo aí, que a gente nem tem noção de como será esse castigo. A Bíblia chama de grande tribulação, né? De grande tribulação. Mas eu digo que é um grande castigo que vai chegar sobre aqueles que ficarem para trás. Os homens serão castigados de uma tal forma que a Bíblia diz que pessoas procurarão a morte, irmão. Mas não vai morrer. E não vai morrer. A morte Aleluia. vai fugir deles. Oh, glória! Né?
Então, quando a gente traduz a palavra, muitos compreendem. Porque a grande tribulação talvez não gere nenhum tipo de medo, né? As pessoas parecem que nem tem medo. Olha, vai chegar a grande tribulação e as pessoas estão ouvindo, olha o que é, vai haver a grande tribulação, o que é isso? As pessoas não têm noção de que é algo muito tenebroso, irmão. Vai haver um grande sofrimento sobre as pessoas vão sofrer de forma extrema, extremamente. Você não imagine o que é o sofrimento de um ser humano, está sofrendo, e ele, para ver aquele sofrimento ali terminado, ele precisar morrer, irmão, querer morrer, e a morte não querer levar ele, porque ele tem que sofrer a consequência daquele sofrimento ali. Você não imagina o que é isso não, irmão. Verdade, Deus. Porque nós não queremos morrer não, nós vivemos uma vida boa, irmão. Você vive bem. Imagine aí, quanto tempo você está desempregado? Você trabalha, né, irmão? Trabalha numa presbítero? É. Você conhece alguém que está desempregado há 10 anos, 20 anos? Você conhece alguém assim? Conhece? Mas procure saber essa pessoa que está com 10 anos desempregada, se ela algum dia deixou de comer pão, tomar um café, comer uma refeição. Todo dia come, irmão. É verdade. Por mais que a gente muitas vezes esteja desempregado, não falta o pão de cada dia para a gente. Está entendendo? E pelo fato da gente ter a nossa vida suprida por Deus, a gente não quer morrer. Por mais que a gente esteja ali, né, desempregado. Você quer morrer? Quer? Não quer, não? Quer não, né? Quer viver, não quer? Quem quer morrer aí? Quem quer morrer aqui? Quer? Alguém quer morrer aqui? Não, né? Glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque a nossa vida é boa, irmão. Né?